O fim de um relacionamento está longe de ser uma experiência prazerosa, mas pode resultar em excelentes discos. Emocionalmente fragilizado após o fim do namoro com a vocalista Rachel Goswell, o guitarrista e co-vocalista Neil Halstead decidiu transportar para dentro de estúdio parte dessas experiências traumáticas e das angústias acumuladas desde o recente rompimento. O resultado desse processo está na entrega de uma das obras mais cultuadas da cena inglesa nas últimas décadas, Soulvlak, segundo álbum de estúdio do grupo britânico Slowdive e obra que acaba de completar 30 anos de lançamento. E para conversar sobre esse disco fantástico e sobre a volta da banda ao Brasil para tocar no Primavera Sound São Paulo 2023, eu tenho a presença dela, Bruna Vilela. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Peço que você se apresente, conte um pouco do seu histórico e como foi que você conheceu o som do Slowdive. Obrigada demais, Kleber. Estou muito feliz de estar aqui. Massa demais falar sobre esse disco também. Então, eu sou musicista, né, independente, assim, toco um tanto de banda por aí, mas tive a banda com a qual eu passei mais tempo. A gente tinha muita influência de shoegaze e eu, particularmente, muita influência de Slowdive também, assim, que era a minha banda Mieta. Também sou jornalista e pesquisadora de som e música, agora no mestrado também. Mas eu acho que quando eu descobri, assim, o Slowdive, eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas, de uma cidade lá no sul de Minas, e eu estava com uns 17 anos, assim, então foi um timing muito perfeito também, porque toda aquela questão da melancolia do disco, todas as temáticas envolvidas ali. E eu acredito que eu estava ouvindo alguma coisa assim, estava descobrindo o shoegaze mesmo enquanto uma cena, e algum amigo desses grupos de música, assim, de Facebook, de WhatsApp, mandou When the Sun Hits. Eu acho que era When the Sun Hits. Poderia ser Soulvlak Space Station também, mas eu acho que era When the Sun Hits. E aí eu ouvi aquilo e fiquei, meu Deus do céu. Eu já tocava guitarra há um tempinho, assim, e gostava muito principalmente pedal de efeito de delay. O mundo então, se quando abriu, eu ouvi, então. O mundo se abriu. Não, aí já era. Perfeito. Depois não teve mais volta. Cara, pra mim é muito curioso. Eu acho que o Slowdive, ele vem assim num pacotinho. Quando você começa a ouvir My Bloody Valentine, eu acho que ele automaticamente puxa o Slowdive com o Soulvlak e puxa o Ride também. Então eu acho que vem nessa trinca, assim, naquele redondinho. E aí você faz aquele exercício de voltar. E qual que é a origem do shoegaze? Daí você vai lá pro The Jesus and Mary Chain e outras experimentações ali. Mas eu acho que eles, pra mim também foi meio que nessa época, assim, com uns 17, 18 anos, quando eu comecei a mergulhar nesse universo para além do indie nova-iorquino, que era a coisa que me atraiu de cara ali com Strokes e afins. Mas eu lembro que ali por 2016 já rolava boatos de uma possível volta deles com material de inéditas. E aí eu, voltei a ouvir, eu acho que ali pela primeira vez bateu muito forte, assim. Eu lembro de ouvir ele meio que na época que o Bowie tinha falecido, assim, então eu lembro que caiu um peso muito grande, tinha uma atmosfera melancólica muito grande, e ali funcionou muito bem pra mim. E aí, assim, logo no ano seguinte, eles voltaram com aquele quarto disco, assim, depois de anos de um hiato, assim, maluco, com um disco maravilhoso também, um disco sensacional. Vieram fazer show aqui no Brasil, assim, então parecia que todos esses elementos se alinharam para que eu tivesse esse contato. Então, para mim foi fantástico, assim. Não, acho que é isso, assim, eu acho que quando eu descobri Slowdive, ele ainda carregava muito uma certa aura escondida, assim, tanto pelas outras coisas que aconteceram depois, assim, o Britpop e o grunge, que acabaram, né, dando uma escondida na cena do shoegaze, mas tanto porque a banda tava há muito tempo sem tocar, né, assim, nessa época aí que você falou do quarto disco homônimo. Então, quando teve esse retorno, eu também tive essa sensação, assim, como se um tesourinho estivesse sendo redescoberto, assim, e de uma forma muito saudável, porque parecia que tava tudo escondido lá, assim. Total.
Mas vamos voltar ainda mais no tempo, porque o Slowdive foi formado em outubro de 1989, na cidade de Reading, na Inglaterra, pelo Neil Halstead e pela Rachel Goswell, que era ela é ainda lindíssima, mas nessa época ela era tão fofinha, com aqueles cabelinhos ruivos, a pelinha clara ali, a perfeita. Ela é muito crush, assim, do shoegaze, assim. E os dois cantavam e tocavam violão e eram amigos desde os 6 anos de idade, então tinha um histórico ali. Em um domingo aleatório, junto de um grupo de jovens, eles começaram a fazer música em uma banda de indie pop chamada Pumpkin Fairs, que na época já contava com o baixista Mike Cottle e a bateria do Adrian Sell. Quando o Pumpkin Fairs se separou, formou-se o Slowdive, incluindo também a bateria do Adrian Sell, que mais tarde seria substituído pelo baterista Simon Scott, que seria o baterista oficial ali então da banda. E um amigo deles, que era o baixista Nick Chaplin. Um terceiro guitarrista chamado Christian Saville, anteriormente da banda Eternal, entrou quando se tornou a única pessoa a responder um anúncio da banda. O anúncio pedia especificamente por uma mulher guitarrista, mas o Saville queria tanto entrar que se ofereceu para usar um vestido e posteriormente ele foi recrutado ali. Eu acho muito curioso nesse histórico como, não que isso seja, meu Deus, um ato feminista ou qualquer coisa do tipo, mas como essas bandas shoegaze, elas sempre abrem espaço para as mulheres. No My Bloody Valentine a gente tem também. Eu fiquei pensando muito o porquê disso e talvez seja, sei lá, como uma forma de contrastar com essa barulheira toda, sabe? De ter essa delicadeza das vozes. Eu acho que exige uma voz feminina nesse meio. Cara, tem uma coisa sobre isso, assim, que me impactou tanto quanto a audição. Uma frase me impactou tanto quanto a audição do disco, que eu descobri por meio de uma entrevista que o Jonny Greenwood deu para o Simon Reynolds na revista The Wire, e que ele fala que roubou uma frase do Slowdive, que é enxergar as guitarras mais como clitóris do que como falo. E isso, quando eu descobri isso, assim, fez tanto sentido para mim, porque eu acho que no shoegaze acaba de abrir a minha cabeça. Que é aquela, eu acho que, assim, toda a história do rock alternativo, assim, dessas guitar bands, em algum nível elas podem ser encaixadas nisso, assim, né? Desde os Smiths e a galera do post-punk, mas no shoegaze acho que tem uma recusa em ser esse instrumentista faludo, assim, punheteiro de guitarra, assim, e realmente utilizar um instrumento para composição, né? E não para atender uma expectativa de exibição do que aquele instrumento consegue fazer, assim. E acho que é muito essa posição também das mulheres, no sentido de... Isso mudou muito minha forma de fazer música, inclusive, porque durante muito tempo eu achava que eu tinha que ser aquela mina que fazia um tanto de solo, que colocava um tanto de nota nas músicas, e a partir disso eu adotei essa postura ética, assim, da recusa, como tipo assim, não, se esperam que para eu ser uma boa musicista eu tenha que colocar esse tanto de nota, então eu vou fazer o contrário, assim. Total. Criar uma outra... assim, enxergar a música como um outro tipo de tecnologia mesmo. Nossa, você abriu muito a minha cabeça agora, porque é exatamente isso. Se a gente pega ali da cena dos anos 80, era aquela coisa da urgência, músicas de 2, 3 minutos, a guitarra lá em cima estourando, e o shoegaze vai para um outro campo, é uma maciez, é o tempo, é o tempo do orgasmo, sabe? Não é... E às vezes não é só o orgasmo, é a sensação, é o sentir as emoções que estão rolando ali, muito mais do que esse caráter emergencial, né? Total, suavidade, né? Não textura, camada. Textura, camada, sobrepor as coisas, né? Nossa, que fantástico. Total. E o nome Slowdive foi inspirado em um sonho vivido pelo próprio Chaplin e foi escolhido contra a vontade da Goswell, que foi derrotada na votação após protestar pelo fato de ter uma música com o mesmo nome, que era Slowdive, do Silks and the Banshees, que era uma das bandas favoritas dela. E aí, meados... Essa música é ótima, inclusive. Perfeita, é fantástico. E aí, meados de 1991, o Slowdive foi rotulado como uma banda de shoegaze pela mídia britânica. O termo, incorporado por conta do fenômeno do Jesus and Mary Chain, foi aplicado a outras bandas que seguiram o exemplo do My Bloody Valentine, com essa coisa das guitarras bem distorcidas, abrasivas, esses vocais etéreos. E era uma galera, assim, que de um jeito ou de outro meio que circulava um pelo show do outro, tinha, assim, um conceito de cena. E o Slowdive excursionou
destonou com outras bandas do gênero no verão de 1991, a imprensa musical britânica tornou-se cada vez menos interessada pelo movimento à medida que o Britpop e o grunge ganhavam cada vez mais destaque. E eu acho que até faz sentido, assim, porque como a gente estava falando, o shoegaze é uma coisa da introspecção, do recolhimento, e tanto o Britpop quanto o grunge são mais emergenciais e comercialmente atrativos, pensando no modelo da MTV, que era o que orientava a música pop da época, né? E a produção do primeiro disco do Slowdive começou logo depois do Halstead convencer o Alan McGee, que era o chefe da Creation Records, de que a banda tinha canções o suficiente escritas para um álbum completo, o que estava longe de ser verdade. O grupo rapidamente começou a escrever músicas em estúdio, a experimentação com sons e uso abusivo de maconhas ocorreu durante o processo, o que deixou as coisas ainda mais lentas, um pouco mais retardadas do som ali. O Halstead tirou muito inspiração lírica da natureza abstrata da música, e na época eles tinham um prazo de 6 semanas em estúdio, nenhuma música em mãos, mas no fim desse processo, milagrosamente, eles conseguiram despejar um álbum para a gravadora, que é o Just for a Day, que foi lançado em setembro de 1991 e ficou entre as 10 primeiras posições no UK Indie Charts da época. Você embarcou nesse ou não? Eu dei uma embarcada, mas depois eu descobri Slowdive pelo Sovlak mesmo, né? Aí depois eu fui dar uma olhada no primeiro disco, e eu gosto dele, assim, tem muita gente que, inclusive a empresa da época, né, acha péssimo e tal. Eu gosto, eu só acho que é isso, assim, não tinha chegado ainda no refinamento que precisava mesmo para ter um disco, assim, né? Os caras abrem esse primeiro disco com uma música de 6 minutos que, assim, por mais que, beleza, tem muita ambiência e tal, toda aquela narrativa atmosférica, mas ainda assim, tipo, não chega, não apresenta as coisas direito. Ele parece muito um esboço, assim, pra mim, sabe? Tem uma ideia na cabeça, mas eu ainda não cheguei no estágio do que eu preciso formular. Pra mim, ele se assemelha muito à questão do próprio My Bloody Valentine, assim, que ainda que o primeiro disco seja muito bom, quando a gente chega no Loveless, você entende que é assim, parece que era um passo que eles precisavam dar pra chegar nesse disco definitivo, né? Totalmente. Inclusive de achar personalidade mesmo, né, e tal, porque algumas coisas parecem meio genéricas nos primeiros discos, aí depois chega e entrega, assim, algo realmente pessoal e tal. E o crítico da Melody Maker, o Paul Lester, criticou a estreia chamando de uma grande decepção. Essa reação piorou quando os críticos reavaliaram esse movimento shoegaze após o lançamento do Loveless, do My Bloody Valentine, em novembro de 1991, que na época já era encarado meio que como um marco e um ponto de encerramento desse movimento. Tipo, chega de ruído aqui, o negócio aqui é Britpop, é grunge, parou com a putaria, e as críticas foram tão pesadas que isso acabou afetando psicologicamente os integrantes da banda. Em uma entrevista posterior, o baterista Simon Scott disse, abre aspas, isso nos afetou porque éramos todos adolescentes na época, disse em uma entrevista em 2009. Nós não conseguimos entender por que as pessoas ficaram tão indignadas com o nosso som que tiveram que contar a New Music Express ou quem quer que fosse. Eles nos queriam mortos, e de fato, eu tava lendo algumas críticas da época, assim, e eu acho que era meio que uma postura da crítica da época, assim, de uma proposta de como os críticos da época se posicionavam, que era muito similar também a Bis aqui no Brasil, que era um sentido, às vezes, muito mais de massacrar a pessoa e menos o trabalho, assim, muito mais... Era um desprezo, uma coisa assim, de botar a galera pra baixo mesmo, assim, era pesado mesmo. Tanto é que tem umas frases, né, tipo assim, quando pega esses trabalhos mesmo, que tem umas ofensas, assim, que a pessoa pensou em como ofender, assim, ela construiu uma frase pra ofender, tipo, ela não tá falando só que a música é ruim, ela tá querendo realmente falar algo muito ruim de você, assim. E assim, mesmo com todas essas críticas negativas, a banda decidiu investir em um novo álbum. Aproximadamente 40 canções foram gravadas e regravadas enquanto o grupo se tornava muito mais autoconsciente das suas composições e de como ela poderia ser recebida pelo público. Quando o Alan McGee, que era o chefe da Creation Records, que nessa época já enfrentava alguma série de problemas financeiros justamente por conta do próprio My Bloody Valentine, de todas essas bandas que passavam meses em estúdio,
estúdio, alguns até anos ali, se duvidar. Ele ouviu o material e posteriormente rejeitou, afirmando: está tudo uma merda, abre aspas aqui pela frase dele. Então a banda descartou todas as músicas e recomeçou. Em uma entrevista de 2009, o Halsted relembrou vividamente esse incidente. Abre aspas. Lembro de começar a gravar em um estúdio em Bath. O Spiritualize tinha acabado de chegar lá e deixou uma enorme autorama na sala ao vivo. Lembro-me de pensar que isso era o cúmulo da indulgência. Ironicamente, descartamos tudo que gravamos. Tivemos de recomeçar as gravações em Oxfordshire. Devíamos ter tocado com autorama por um mês. Eu acho que isso aqui é um exemplo dessas exigências malucas das bandas, porque de fato a gente tá falando da década de 1990, que foi um período que as gravadoras ganharam muito dinheiro, por consequência as bandas, então essas exigências malucas do tipo, quero ter um autorama dentro do estúdio de gravação, era uma dessas coisas que aconteciam, né? Totalmente. E realmente tinha essa corrida, né, em termos de entregar um bom material que fosse vendável, né, assim, é isso, acho que talvez o shoegaze tenha ficado muito à parte, assim, justamente por conta da questão comercial em torno do grunge, do Britpop, né. Sim. E quando a banda voltou de turnê pelos Estados Unidos, eles escreveram uma carta pro Brian Eno e solicitaram que ele produzisse o álbum pra banda. O Eno respondeu que gostava do som do Slowdive, mas que queria muito mais colaborar e não produzir. Lembrando que o Eno já havia trabalhado ali com o U2, com David Bowie na trilogia Berlim, então era um cara que sempre soube como pegar essas coisas mais experimentais e remodelar em uma abordagem mais pop, então traduzindo um pouco desse sentimento. Mais tarde, o Halsted chamou a sessão de gravação com o Eno de uma das experiências mais chapadas e surreais de sua vida. A primeira coisa que ele fez ao entrar no estúdio foi arrancar o relógio da parede e colocá-lo ao lado da mesa de mixagem, lembrou Halsted. Ele então disse: ok, você vai tocar violão e eu vou gravar. Não me importa o que você vai tocar, apenas toque alguma coisa. 2 músicas da colaboração apareceram no álbum, que é o Sing, que foi coescrita com Eno e Here She Comes, onde o próprio Eno toca teclado. A Creation Records queria que o Slowdive produzisse um álbum com um som mais comercial, e o próprio Halsted concordou, queríamos fazer um álbum pop, mas demorou um pouco pra gente gravar. No meio desse processo todo, veio o que talvez seja a grande mudança desse processo de criação, e o que talvez seja a base pro que define o Slovak como obra hoje, porque o Halsted e a Goswell, que estavam juntos desde o final da década de 1980, romperam o relacionamento. Então o clima pesou gostoso em estúdio. E por conta desse estado emocional frágil do músico e por sugestão do próprio empresário do Slowdive, o Halsted saiu temporariamente das sessões de gravação do Slovak no verão de 1992 e viajou para o país de Gales, onde ficou em uma casa alugada por cerca de 2 semanas. Na ausência deles, apenas o baixista, o Nick Chaplin, e o guitarrista Christian Saville persistiram nas gravações do material, embora o Saville mais tarde se lembrasse que ele e o Chaplin acabaram apenas gravando várias canções de brincadeira, como ele mesmo disse. Quando voltou, o Halsted havia escrito um novo lote de canções, entre aspas, intensas e mais pessoais, incluindo a maravilhosíssima Dagger, 40 Days, que fariam parte do álbum. Ele disse que as letras que escreveu durante esse período foram inspiradas por sua condição de vida solitária no país de Gales e seus sentimentos sobre o fim do relacionamento com Goswell. Nessa época, veio também o nome do disco. O título do álbum foi tirado de uma sketch de uma dupla de comédia norte-americana chamada de Jerky Boys, onde um dos membros da dupla liga para um gerente de hotel convidando-o para praticar atos sexuais com sua esposa. Ao saber que o gerente é grego, o interlocutor diz: minha esposa adora essa merda grega, ela vai chupar seu pau como o Slovak. Então o Slovak é um espetinho grego, e aí eu acho que assim, traz um pouco do que é o próprio shoegaze, que sempre foi uma galera muito debochada, com um humor muito particular, torto, e que acaba se refletindo nesses processos todos. Você já teve a experiência de produzir com relações destruídas assim recentes? Como é que foi pra você? Não, acho que românticas não. Não. Talvez de amizade, mas românticas não. Mas assim, eu tava pensando sobre esse caso do Slowdive, porque realmente, né, não é só você terminar um relacionamento e depois fazer um disco, é tipo você terminar e fazer um disco ao mesmo tempo, né? Eu não sei se... Eu acho que foi o Fleetwood Mac, que também foi o mesmo caso, na época do Rumors.
Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma firmeza muito grande para continuar seu trabalho, esse tipo de atravessamento pode render muita coisa boa, né? Que é esse caso. Eu acho que é uma questão de... São ingleses, educação inglesa ali, as pessoas tentando se A diplomacia, né? A diplomacia. Mas eu acho que o mais comum seria acabar a banda, assim, nesse momento. Lógico. É prontinho pra acabar a banda, é isso, assim, sabe? E aí é louco porque eles estavam juntos, tipo, desde o final dos anos 80, mas eles eram amigos desde os 6 anos de idade, né? Exatamente, é muito tempo, é muito afeto construído, né? Eu acho interessante isso do Slowdive, que em relação a essa melancolia, assim, os temas são muito, né, soturnos, o disco é muito triste sonicamente, assim, e tem algumas letras que são realmente muito carregadas sentimentalmente, mas ainda assim é uma melancolia que parece muito carregada de energia vital, assim, parece um lugar muito saudável. A banda ter conseguido fazer o disco, lançar e depois voltar agora, assim, me parece uma melancolia tão saudável, assim, muito gostosa mesmo. É uma melancolia natural, assim, não é... da vida, assim. Não é como se eles colocassem, agora a gente vai lavar toda a roupa suja desses anos que a gente teve junto e eu vou te destruir no meu disco aqui. É tipo, cara, a gente ainda se gosta, é muito triste que a gente terminou, tô completamente destruído, mas vida que segue, a gente tem um trabalho pra entregar, sabe? Mas já que a gente tá falando disso, vamos descer pras canções aqui, porque segundo a banda, eles se inspiraram muito no Low e no Lodger do David Bowie. Joy Division foi uma coisa que influenciou muito eles. Na época, o Aphex Twin tinha acabado de lançar o Selected Ambient Works 8592, e eles tinham ouvido muita coisa de drum and bass que estava invadindo a cena inglesa. Muita coisa rolando e rolou que todos esses elementos culminaram nesse repertório de 10 composições, mas eu quero saber, Bruna, quais são as suas favoritas desse disco e por que elas mexem com você? O momento mais temido de todos, o da escolha. Cara, difícil demais, mas, assim, pelo impacto que teve em mim quando eu estava começando a ouvir, eu acho que Alison é concorrente, assim, a ser a minha favorita, tanto pela sonoridade quanto pela letra. Eu lembro que eu fiquei muito embasbacada mesmo, assim, me afetou demais. Sabe o que é mais fascinante? É o quanto ela consegue ambientar o ouvinte pra dentro do disco, assim, de tipo... O disco é sobre isso, assim, e você entende no momento que ela acaba, ela parece que é quase uma síntese de tudo aquilo que o Slowdive vai fazer ao longo do disco, assim. Questão das vozes, as texturas, a camada. Ela parece que é o tipo de canção que ela existe pelo tempo que ela precisa existir, sabe? Então, assim, vou te apresentar todas as informações desse disco nesse intervalo aqui, sabe? Ela é concisa, ao mesmo tempo ela é pop também, e ela tem as experimentações. Não, ela é perfeita mesmo, assim. E eu ouvi ela, quando eu ouvi o Soulfly, eu não ouvi ela primeiro, eu não ouvi na ordem, porque eu tinha conhecido o Slowdive por When the Sun Hits. Então, eu fui ouvindo, assim, a banda, e aí, quando apareceu a Alison, eu falei, meu Deus do céu. Então, acho que ela talvez seja a minha favorita. Mas eu gosto muito também de Soulfly Space Station, porque eu acho que ela é meio icônica, assim, não tem como fugir. Perfeita! Aquela introdução com os delays, não tem como, assim, ela é meio épica. Eu sou apaixonado demais. Quando o Dream Pop encontra o Dub. Pra mim é uma combinação perfeita, porque tem tudo a ver, que são dois elementos que é entender como cada instrumento, ou a ausência do instrumento vai funcionar ali. E quando eles vão pra isso, pra mim, assim, se você é ouvinte que nunca usou drogas, isso talvez seja uma das melhores representações do que é o efeito da droga no ser humano, assim, porque é uma viagem em todos os sentidos. Ela começa, assim, levinha e, de repente, assim, parece que você tá vendo a sua alma saindo do seu corpo e voltando, e ela te leva pro cosmos, e ela te traz pra Terra. Você tá pensando tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, assim, parece que você tá rodando. Sabe quando você tá naquele estágio que você começa a ficar meio bêbado, assim, que você fica alegrinho, mas soltando seu corpo? Parece que essa música consegue sintetizar isso tudo, assim, musicalmente, sabe? E ao mesmo tempo não é afobado, não é como se fosse um muito frenético, assim. É realmente suave. São muitas camadas que vão se desenhando de forma muito suave.
Perfeito. Eu gosto muito de Machine Gun também por conta da dinâmica das vozes, porque eu acho que a voz, ela entra meio que quase um instrumento aqui. I saw you shiver. Ela vai costurando. Mas é um disco que tem muitas boas canções. When the Sun Hits, que talvez seja a mais conhecida da banda, a mais comercial, ela é pra mim, assim, a síntese de tudo o que a gente teve nesse Dream Pop do começo dos anos 10, sabe? Dive, todas essas bandas. Nossa, todas essas bandas parece que pararam nessa música e falaram assim: beleza, como que a gente faz um disco a partir disso aqui, sabe? Vamos anotar agora. As próprias bandas, tipo Terno Rei, assim, lá no comecinho de carreira, toda essa... O selo Balaclava Records, muitas das coisas da Power Records também, eu sinto que parece que eles passam por esse disco, por essa música em específico, e criaram discos inteiros, sabe? Não, e o engraçado é isso, né? Porque mesmo quando não é uma referência direta, assim, as bandas que, sei lá, essas bandas de shoegaze, ou até eu mesmo na minha banda, eu ouvia muito Slowdive, mas outras pessoas da banda não ouviam. Mas eles ouviam outras coisas que tinham uma influência monstra de Slowdive. Então acaba que a gramática sonora ela já tá assim na sua cabeça, inconscientemente. Total. Porque é muito isso, assim, eu acho que os ecos do Slowdive é uma coisa tão fascinante que foi reverberar pelas décadas seguintes, assim, era uma coisa muito underground, que aí os artistas novos foram surgindo, redescobrindo, e eu sinto que aqui no Brasil ele é um trabalho que acabou vindo muito mais nesse sentido, sabe, dessa onda revivalista do que necessariamente por ele, e depois as pessoas fizeram o caminho inverso até conhecer o Slowdive, sabe? Total. O Slovak foi lançado em maio de 1993, alguns meses depois que o Suede lançou seu álbum de estreia, que foi bastante popular e deu início ao movimento Britpop. E aí, assim, a reação da crítica, como no álbum anterior, foi geralmente negativa. O jornalista da NME, o John Mulvey, fez uma crítica ambivalente, apesar de notar seu som datado e insatisfatório, como ele mesmo estabeleceu, ele chamou de produto exemplar. Já o David Simpson, escrevendo para a Melody Maker, declarou: esse álbum é vazio e sem alma. Prefiro me afogar sufocando em uma banheira cheia de mingau do que ouvi-lo novamente. Eu acho que aqui é bem o que a gente falou, sabe? É meio gratuito, assim, é a crítica vazia. Eu quero importunar essa banda do que necessariamente falar sobre o disco em si, né? Não, e não tem nem fundamento, né? Porque... Você falar vazio e sem alma, eu prefiro me afogar numa banheira cheia de mingau, você mesmo não tá dizendo nada sobre o que você achou do álbum com essa frase. Assim. E, cara, a coisa que eu mais sinto nesse disco é a alma, é muita vulnerabilidade emocional, é uma sensibilidade muito única, assim. Mas eu acho que, de novo, volta muito pra o que era tratar os sentimentos na época. Eu acho que nesse início dos anos 90 era uma coisa muito mais vomitada, as coisas estavam muito mais mirando no que o Kurt Cobain dizia lá no Nirvana, de vomitar as palavras, de gritar, de berrar, e aqui não, é uma coisa mais de internalizar esses sentimentos e refletir um pouco sobre o que você estava sentindo. Então eu sinto que talvez essa reação venha muito disso, né? Total. E assim, são letras que às vezes nem são, muito prolixas, assim, às vezes duas frases que são muito simples, inclusive. É quase um mantra, né? Eles ficam mantra, exatamente. Aí você poderia até achar, assim, se os críticos falassem, assim, que é meio pobre e tal, até daria para entender em algum lado, mas são esse poder de concisão também, de, às vezes, dar frases tão simples, mas bonitas, tipo It Matters Where You Are, que Sim. Antes de entrar o refrão em When the Sun Hits, que ele fala It Matters Where You Are, são frases simples, mas que têm um impacto muito grande, que junto com a ambientação toda da música expressa muito sentimento, isso que você falou, né? Perfeito. E aí, assim, para piorar, a distribuição nos Estados Unidos, que seria da SBK, foi péssima. Eles decidiram adiar a distribuição do disco em 8 meses. Então, quando a banda chegou nos Estados Unidos para divulgar o trabalho, a divulgação nem tinha começado, e isso era muito importante de fazer esse warm-up, esse aquecimento, né? Para quando... historicamente, bandas inglesas sempre tiveram uma dificuldade muito grande de penetração na música norte-americana. São raros
raros os casos, tanto que Beatles é uma coisa muito emblemática até hoje, porque de fato foi meio que um fenômeno que conseguiu atravessar o Atlântico, né? Então, assim, falando de uma banda independente, chegar nos Estados Unidos sem ninguém conhecer, é óbvio que o disco ia morrer, assim, ia fracassar, mas ainda assim eles conseguiram mobilizar uma parcela do público, assim, que abraçou, tentaram até uma estratégia de marketing, de compartilhar os panfletos do show de divulgação, mas no fim das contas, assim, não deu muito certo, e isso se seguiu até o trabalho seguinte, né, o Pygmalion de 1995, que meio que encerra a banda ali, a banda chega ao fim, a banda decide encerrar suas atividades, já estava com um sentimento de desgaste, só que o que acontece? Com o surgimento da internet, as discussões dentro de fóruns, novos artistas revisitando essas coisas ao passado, e eu acho que principalmente a questão de ter acesso a coisas que antes eram restritas a selos muito pequenos e uma região muito específica do planeta, a galera começou a redescobrir, assim, eu acho que tanto você quanto eu, a gente deve ter tido muito desse contato de, não sei, de Orkut, de Facebook, de Twitter, de baixar as coisas online, e isso aconteceu lá fora também, né? E o que acontece? Vários artistas como MH3, Sigur Rós, Beach House e dezenas de guitar bands aqui no Brasil, todos eles passam a referenciar o Slowdive, alguns citam a influência direta da banda, referenciam, fazem versões, então meio que ao longo das décadas, esse disco que foi mega massacrado pela crítica, esquecido, ou talvez nem apresentado pelo público, começa a ser redescoberto, e aí eu acho muito curioso porque isso representa muito do que é o próprio Slowdive, que é um som que ele não é imediatista, né? É algo que você precisa ali, putz, eu preciso parar esses 40 minutos, parar tudo que eu tô fazendo, talvez virar o celular para baixo e só ouvir, porque tem muita informação para você perceber aqui, né? Totalmente. Ao mesmo tempo que tem uma massa sonora muito preenchida, né? Porque é muito efeito e tal, são várias coisas acontecendo em várias nuances, né? Achei massa essa leitura que você fez de não ser um som imediatista, né? Assim, que também não é, tipo assim, é diferente também de outras guitar bands, assim, dos anos 90, que só estavam mais, tipo, no indie ou até mais influenciadas pelo grunge, pelo punk, porque às vezes elas até tinham muito efeito de guitarra e tal, mas elas estavam fazendo algo que era menos existencialista nesse sentido de olhar para dentro, trabalhar as emoções e pensar todas as camadas da música como texturas e narrativas. Elas estavam indo num caminho mais tradicional de tipo, a gente vai colocar muita guitarra com efeito, mas nós vamos fazer os riffs, a estrutura da música é essa, né? Então, você falando assim, eu penso muito, por exemplo, no Teenage Fan Club, que foi uma banda que foi fortemente, praticamente do mesmo período ali, tem muita distorção, tem muito efeito, mas eu acho que ele segue uma estrutura bem de música pop dos anos 60 ali, de guitarra, refrãozinho, ponte, músicas que se resolvem, sei lá, em 2, 3 minutos, tanto que é meio que influência para uma infinidade de outras bandas que surgiram depois também, que teve uma ascensão comercial muito grande na época, né? Total. E aí a banda regressa em 2017 com um excelente disco homônimo, agora vai lançar mais um novo trabalho de estúdio. E aí esse disco, que lá atrás foi tão massacrado, foi tão esquecido, tão humilhado, ele vira finalmente um clássico. Eu acho que é só pegar qualquer lista recente que a gente tem dos melhores discos dos anos 90, você vai ver o Soulvlak lá, você vai ver ainda hoje um monte de artista referenciando. Aqui no Brasil eu sinto que ele é um disco meio que fundamental para toda essa galera shoegazer, dream pop, assim. Mas eu quero saber de você, Bruna, o que esse disco representa para você como musicista, para você como fã do Slowdive, e que nota você dá pro Soulvlak? Não quero, nossa. Eu já vou dar a nota logo, porque eu odeio essa parte. Mas eu vou dar 9 mesmo, é um disco que eu gosto, vou meter essa. Mas, cara, é isso, assim, eu acho que em relação ao impacto que ele teve, tem, permanece e tal, tem muito a ver com essa descoberta de como lidar com a guitarra e com a melancolia de uma forma que, para mim, eu ainda não tinha achado em outras bandas quando eu estava descobrindo. Essa questão de
pensar que dá para criar músicas com uma narrativa que não sejam as tradicionais da guitarra, assim. Eu acho que é isso, assim, com o Slowdive eu conheci um tanto de banda de shoegaze, eu conheci um tanto de banda que pensava sobre a construção da música de uma forma não convencional, mas ainda assim pop, que também às vezes cai na armadilha de que para fazer todas as experimentações que a gente quer vai entrar num lugar super obscuro, mas eu acho que o Slowdive continua nesse lugar que é pop e ao mesmo tempo saindo do óbvio, né? Eu acho que a coisa mais bonita desse disco pra mim é o quanto ele é completamente diferente toda vez que eu volto pra ouvir ele. Antes da gravação, eu tava ouvindo Sing e eu reparei que tinha uns sintetizadores quase borbulhantes, assim, no finalzinho da canção, que era uma coisa que eu nunca tinha me ligado, e eu sinto que toda vez que eu vou voltando pra esse disco, eu vou percebendo uma nuance diferente. Um solinho de guitarra que tem aqui, que tá quase apagado, escondido num monte de efeitos. A voz da Rachel, que tá lá no fundo, que ela vira um instrumento, ela fica ondulando. Tem uns efeitos que eles começam assim no começo da música e eles vão se estendendo assim até o final e parece que fecha um ciclo assim. Então eu acho que essa é a grande beleza desse disco, o quanto ele é repleto de segredos, de nuances, de texturas, de camadas, de sedimentos musicais ali, poéticos também, que a gente vai redescobrindo ao longo dos anos assim. E eu acho que a coisa que você falou da relação com o pop, eu acho que é exatamente isso, assim. Ao mesmo tempo que ele é um disco mega experimental para aquilo que a gente entende como música hoje, nos padrões de músicas de 1 minuto, 2 minutos de Spotify, ele não deixa de ser um disco de música pop. As letras são super acessíveis. Eu acho que é o tipo de coisa que, sei lá, uma banda de música pop se regravasse com outro arranjo, ia ser uma coisa super comercial, funcional e que dialogasse com uma parcela maior do público. Mas eu acho que a beleza dele tá em funcionar dentro desse espaço onde as coisas vão flutuando e assentando dentro de uma medida própria de tempo, assim. Eu também acho que ele é um disco nota 9. Quando eu comparo ele, por exemplo, com o Loveless, eu sinto que o Loveless, ele tem muitos desses elementos, mas ele consegue ir para dar um passinho a mais, assim, de sei lá, me brincar mais com essas coisas desse som labiríntico, assim. Mas ainda assim, cara, que disco fantástico de uma banda... Você dá quanto pro Loveless, só pra eu o Loveless pra mim é nota 10, é perfeito. É 10, entendi. Não tem como, assim. Mas esse aqui, cara, ele é muito gostoso, é um disco que vale a pena você ouvir, reouvir, ouvir quando você estiver chapado, quando você não estiver chapado, em todos os momentos da vida. Quando estiver triste, quando não estiver triste. Exato, é um disco que eu sempre levo no celular, assim, é aquele disco, sabe, que você tá andando de ônibus, aí você encosta a mão no vidro, assim, escora a cabecinha, e você começa a imaginar um filme na sua vida, assim, num dia de chuva ou num dia de sol. Então é um trabalho fantástico mesmo. Totalmente. E é isso, né? Em algum nível, eu lembro que quando eu tava ouvindo o disco, eu falava, meu Deus, o disco é inteiro melancólico, né? Não tem uma música que seja, assim, enérgica nesse sentido, mais pra cima, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta detalhes diferentes, que você falou, essas miudezas, assim. Uhum. Em cada música, em diferentes momentos, a questão da coisa que cresce e volta, e ao mesmo tempo é coeso, né? O disco é inteiro coeso, assim. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou Bruna Vilela. Quem quiser acompanhar meu trabalho, seja como jornalista, seja como musicista, em pequenos fragmentos aí de bandas, me segue no Instagram, Bruna C. Vilela. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima e obrigado, Bruna. Obrigada, Kleber, foi ótimo.